Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde a todos que estão conosco nesse dia 9 de junho de 2022, acompanhando o programa Planeta em Foco, aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite e na sua equipe técnica de produção o Jodel Santana, que não é o técnico de futebol, é o Jodel, é o nosso operador de áudio e vídeo aqui. Você pode participar desse programa enviando suas perguntas, críticas ou sugestões pelas redes sociais, seja pelo Facebook ou pelo canal do YouTube da Rádio TV Imprensa. Lembrando sempre que esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé presta serviços de gestão e reciclagem de resíduos industriais, com forte atuação nas empresas do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. Nas imagens, nós podemos observar uma das empresas do Grupo Dutrafé, a Dutra Shop, onde você poderá encontrar uma série de produtos em metais, em madeira, borracha, plástico, ou pode até adquirir um escritório pronto, com mesas, cadeiras, portas, divisórias, motores e uma ampla variedade de produtos para ambientes profissionais e também ambientes residenciais. O Grupo Dutrafé desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também resultados ambientais para a sua empresa. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos sólidos. Bom, gente, no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre queimadas, né? E a atuação do poder público no combate às queimadas. E, para isso, eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio TV Imprensa o secretário de Proteção ao Cidadão, antigamente era a Secretaria de Defesa do Cidadão, hoje é o secretário de Proteção ao Cidadão, o Bruno Henrique dos Santos. Boa tarde, Bruno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Obrigado, André, boa tarde a todos. Para a gente é um grande prazer e uma oportunidade estar aqui divulgando as ações que a Prefeitura tem realizadas por meio da Secretaria de Proteção ao Cidadão. Perfeito. Recebo também a minha querida amiga, a vereadora Dulce Rita, que é autora da lei. Nós vamos conversar, inclusive, aqui sobre a lei de queimadas aqui em São José dos Campos. Boa tarde, Dulce. Muito obrigado pela tua presença e um grande prazer estar mais uma vez aqui com você junto com a gente. Boa tarde, André. Eu acho que o prazer é todo meu de estar aqui com você. Sei que você é um batalhador incansável nas causas ambientais. Já tive o prazer de trabalhar com você quando você trabalhou na prefeitura. Sei do seu desempenho, da sua seriedade principalmente, e você tem muito afinco, você é uma pessoa que tem muito afinco nesse projeto, nessa bandeira ambiental, que eu acho que mais do que nunca nós temos que estar juntos. Perfeito, Dulce, obrigado. E recebo também o coordenador de Defesa Civil, também meu amigo José Benedito da Silva, o famoso Dito, que é o coordenador aqui da Defesa Civil de São José. Dito, obrigado pela tua presença aí, obrigado por estar com a gente, por aceitar o nosso convite, de estar trazendo aqui um pouco de esclarecimento para a gente sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui para poder passar algumas dicas importantes para a nossa comunidade. Tá joia, Dito. Obrigado mais uma vez. Bom, gente, para a gente começar esse bate-bola aqui, eu tirei do site da Prefeitura, né? Eu destaquei na página da própria Secretaria de Proteção ao Cidadão um texto que fala exatamente sobre esse período que nós estamos vivendo, né? O período da estiagem, o período de falta de chuva. Nós estamos gravando o programa hoje aqui no dia 8, o programa vai ao ar no dia 9,
E nós tivemos uma chuva hoje, né? Uma chuvinha bem rápida que caiu hoje, e que eu falo para vocês que provavelmente essa deve ser a última chuva que a gente tem até setembro. Eu acredito que a gente não vai ter mais chuva até lá. Então nós estamos entrando no período da estiagem, que é o período agora entre maio e junho. Isso vai se estender por julho, né, durante o inverno, agosto, até setembro, quando entra a primavera de novo, que deve voltar o período das chuvas aí mais para o final de setembro e início de outubro. Então é um período muito complicado. E no texto que está no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Cidadão, está falando: com o tempo seco, a falta de chuva e o calor excessivo, provocados pela radiação solar, contribuem para a propagação de fogo em vegetação. Essas ocorrências são mais comuns entre os meses de maio e agosto, quando ocorre a Operação Estiagem e a Defesa Civil presta apoio ao Corpo de Bombeiros no combate às queimadas. Então eu vou voltar aqui para a gente bater um papo. Primeiro eu queria conversar com o Bruno, que o Bruno eu ainda não conhecia pessoalmente, só conhecia de tê-lo visto em outras entrevistas aqui. O Dito e a Dulce já são mais amigos. E já deixar bem claro, gente, isso aqui é uma roda de conversa, tá? Nosso programa aqui é sempre uma roda de conversa. Querendo falar qualquer coisa, pode levantar o dedo aí, falar, interromper alguma coisa, não tem problema. Nós estamos numa roda de amigos aqui para a gente bater um papo. Bruno, tira uma dúvida minha. Toda a fiscalização hoje da Prefeitura está concentrada na Secretaria de Proteção ao Cidadão? Todos os fiscais hoje estão lotados nessa secretaria? Como é que funciona hoje a secretaria e a fiscalização da Prefeitura? Perfeito, André. A Secretaria de Proteção ao Cidadão, ela tem a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o nosso Centro de Segurança e Inteligência e o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais, que envolve estética urbana, envolve toda a questão da fiscalização comercial, mas ainda assim na Prefeitura tem a fiscalização que fica atrelada à Secretaria de Urbanismo, que é com o nosso colega secretário Manala, e tem também a fiscalização de obras, que tem uma parte da fiscalização na Secretaria de Gestão Habitacional e Obras com o nosso colega secretário Glaucio. Então hoje a Prefeitura ela tem a fiscalização, uma parte com a Secretaria de Proteção ao Cidadão e uma parte com a Secretaria que é a CEURBS, que nós Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, e a Secretaria de Obras. Então ela tem três departamentos de fiscalização, cada um com as suas competências, né? Essa questão de fiscalização ambiental, por exemplo, está com o nosso colega Manara. Então ela é subdividida dentro da Prefeitura hoje, nesse cenário. Desde quando o prefeito Felício, à época então, assumiu a Prefeitura, ele fez essa reengenharia administrativa e dividindo essa parte de fiscalização, cada um com as suas atribuições. Entendi. Não, perfeito. Então, na parte de fiscalização, por exemplo, de ocupação irregulares, isso está na CEURBS, está na Secretaria de Urbanismo ou está com a sua secretaria? Não, fiscalização de áreas irregulares, ela está uma parte no que tange a fiscalização, porque a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, ela cuida tanto da parte de obra quanto da parte da situação habitacional do município. Tá. Então essa parte de fiscalização de áreas irregulares, ela está com o nosso colega Glaucio, de Obras e Habitação. O Glaucio é um funcionário de carreira da Prefeitura, né? O Glaucio já servidor de trabalhou carreira. No transporte. Eu me lembro quando eu trabalhei na Prefeitura de São José, o Glaucio era do transporte, é um funcionário de carreira já antigo lá, né? O Glaucio é bom. Na primeira gestão do prefeito Felício, era o presidente do Instituto de Previdência, né, do IPSM. Tá. E agora, nessa segunda gestão do prefeito Felício e agora do nosso prefeito Antes, é o secretário de Gestão Habitacional e Obras. Legal, bacana. O Glaucio é um profissional competente, já tem bastante tempo de casa também, tem bastante conhecimento. Você saberia me dizer que eu achei que a fiscalização toda tivesse ligada na Secretaria de Defesa do Cidadão, porque eu lembro um tempo atrás que quando eu liguei na Prefeitura, né, para fazer uma reclamação lá, para fiscalização e tal, eu falei assim, não, toda a fiscalização hoje está na Secretaria, na época da Defesa do Cidadão. Então, assim, dividiu-se um pouco. Você tem no conhecimento se a Prefeitura está fazendo notificação, se está fazendo multas, autuações com esses casos de queimadas aqui pela cidade? Sim, inclusive São José dos Campos, desde quando o prefeito então Felício assumiu a cidade, implementamos uma tecnologia que a cada 72 horas a cidade ela é monitorada por imagens de satélite. Nós recebemos essas notificações a cada 72 horas, principalmente no que tange a invasão de área de risco, construção, desmatamento. Isso é feito de um sistema que a Prefeitura contratou de uma empresa aqui do Parque Tecnológico da cidade, chamado Visiona, que inclusive presta o serviço de tecnologia para o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Governo Federal, que também fica no Parque Tecnológico. Sim. Então essa fiscalização hoje, inclusive, ela é com o uso da tecnologia.
não só as construções, como os desmatamentos, e também a gente consegue até ter a informação para a Defesa Civil de movimentação de terra, tudo aquilo que a tecnologia me avisa do que está acontecendo. E também a Defesa Civil, em conjunto com os órgãos de fiscalização, tanto da Secretaria de Urbanismo quanto também do nosso DFPM, cada caso que ocorre, por exemplo, primeiro que queimada é um crime ambiental, né? Nós temos aqui a nossa vereadora que tem uma lei no município que propôs a penalização também, mas existe já o regramento por leis federais que enquadra em crime ambiental. E isso é feito tanto pela Defesa Civil, a parte de monitoramento e o combate e a prestação desse atendimento de queimada, quanto também pelas equipes de fiscalização da Prefeitura, inclusive com o apoio da Polícia Ambiental quando o caso requer. Nós estamos nesse período de estiagem, como você citou no início, né? Recentemente já detivemos pela GCM as pessoas soltando o balão. Inclusive, quando o balão cai, ele provoca uma queimada, ainda mais nesse tempo seco, podendo até ter proporções até de causar risco à vida das pessoas, dependendo da área que cai o balão. Então a gente tem feito esse trabalho, tanto de fiscalização quanto de combate, mas principalmente, André, a gente tem trabalhado, o Dito que pode até dizer melhor depois, nós temos trabalhado com a população na parte educativa. Porque às vezes a pessoa está lá, tem o seu quintal, ela vai lá, faz uma capina, junta um pouco de grama, de mato, mete um fogo e às vezes aquele fogo com o clima seco, com o vento, fim da tarde, aquilo toma uma proporção e gera aquele desastre que a gente às vezes vê, principalmente em algumas regiões da cidade. Então a gente tem trabalhado nessa divulgação, orientando a população e principalmente a população vendo uma queimada já acionar os órgãos de emergência. Uma outra coisa bacana que a gente iniciou em 2021 com a entrega do nosso Centro de Segurança e Inteligência, nós temos uma equipe da Defesa Civil que fica 24 horas no nosso CSI, que através do monitoramento, ele vê um princípio de incêndio através das câmeras que tem em todas as regiões da cidade, inclusive em São Francisco Xavier, ele já agiliza o atendimento. Às vezes a população ainda nem teve a percepção daquela queimada e a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, já está apagando aquele foco de incêndio. Então a tecnologia hoje tem nos ajudado a fiscalizar e o nosso trabalho educativo preventivo também tem dado um resultado bacana. Inclusive, às vezes da necessidade de identificar o foco de incêndio, a Defesa Civil utiliza-se até de drones para fazer o monitoramento e acionar ali de forma imediata as equipes operacionais. Isso é importante. A parte de arborização urbana também está ligada a CEURBS também. Parte de corte de árvores, essas coisas, está ligado com a Secretaria. Também. Mas, inclusive, nós temos um código administrativo, né, que é a Lei 1566, que é de 1970. Sim. Eu costumo brincar que eu não estava nem em vida ainda quando já existia a lei, mas nós estamos passando, inclusive, nesse momento, por uma comissão de várias secretarias que nós estamos rediscutindo o Código Administrativo. Porque tem coisas lá que dão muito prazo, era uma outra realidade a cidade se evolui rapidamente, São José dos Campos, inclusive com o uso de tecnologia para a gente poder fiscalizar alguns estabelecimentos, algumas questões, como por exemplo corte de árvores. Inclusive esse sistema que é o São José View, que é o sistema de imagens via satélite, eles nos informam dessas questões até de desmatamento. Então, por exemplo, tem uma área da cidade que a pessoa está fazendo uma construção e ela tem que manter aquela área preservada ambientalmente, aquela mata nativa, por exemplo, e aquilo é desmatado, a tecnologia me avisa. E de imediato já é acionado os fiscais da Secretaria de Urbanismo, que já faz ação fiscal ali contra aquele proprietário que fez aquele desmatamento. Então, São José hoje, ele utiliza-se muito da tecnologia para verificar essas questões ambientais, de desmatamento, qualquer coisa irregular, o que acontece, o que fere o Código Administrativo aqui da cidade. Não, perfeito. Isso aí realmente é a melhor alternativa que a gente tem, realmente é lançar a mão da tecnologia, né? Se você tem tudo disponível, você tem drones, você tem imagem de satélite, você tem hoje uma série de tecnologia disponível na mão da gente, assim, que a gente não pode abrir mão, né, de tudo isso. A gente substitui muito mais pessoas para ir a campo. E aumenta, né? Aumenta a nossa capacidade de estar em locais que às vezes a gente não estaria vendo. A tecnologia nos favorece isso. E o mais importante, agiliza o atendimento. Eu citei aqui o exemplo da Defesa Civil nossa lá no CSI. Aumentou em mais de 600%
o atendimento de ocorrência no período do ano passado, no período de estiagem, as ocorrências sendo atendidas com o uso da tecnologia, agilizando esse atendimento. E isso ajuda a estancar ali um pequeno foco de incêndio para tornar em proporções maiores, né? Você pega ali no início do problema, isso já agiliza e reduz muito essa questão das queimadas no período de estiagem que a cidade passa. Não só a cidade, nesse período que todo o país vive agora, nesse período de estiagem. Sim, o período de estiagem é realmente complicado. Mas eu gostei, o secretário falando CSI, que eu já vi o Anderson, já vi o Felício na CSI. Esses caras estão muito frescos, né? Mas eu falava também, eu fui me corrigindo ao longo do tempo, porque de vez em quando sai um CSI. É por causa lá de Miami, série, né? Que tem uma série, né, do CSI lá. Aí já criaram o nome já provocaram esse nome para botar dessa forma, né? O vereadora Dulce Rita, minha querida Dulce Rita, eu estou aqui, acho que você está aí com posse também com a legislação, deixa eu pegar só o número dela aqui, é a lei 7361 de 2007, 10 de julho de 2007. Eu já estava na prefeitura nessa época, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente. É a lei que fala sobre queimadas. Então, quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia sobre queimadas aí, que utilize o 156, 90, já pode até se reportar essa lei, a 7361. E aí, Dulce, como é que você viu desde que você fez essa lei, como é que foi a elaboração dessa lei e como é que você vê hoje a lei sendo aplicada, se ela deixou de ser aplicada em algum momento? Eu vou dar uma cutucada aí, porque ela deixou de ser aplicada aí num certo ano aí, não era, você ainda estava vereadora, mas assim, não era essa administração que está hoje, mas a lei deixou de ser aplicada, eu inclusive cobrei na época do secretário, era o Zé Luiz que era o secretário, foi seu colega na Câmara, e foi secretário, acho que foi secretário de Defesa do Cidadão também, ele cuidava disso. Mas fala aí, Dulce, como é que foi a elaboração dessa lei, o que você pensou para fazer essa lei que tem sido tão necessária para a cidade? Na verdade, eu pensei nesse banhado nosso aí, não necessariamente nessa área central do banhado, mas em toda a sua orla aqui da cidade. Então, chegava na época de estiagem, você via aqui pegando fogo em tudo, né? E eu falei, mas como que vai deixar isso acontecendo? Vai ter um problema no solo, problema na atmosfera. Daí nós bolamos a lei, mas eu acho o seguinte, que a lei só tem eficácia na hora do incêndio, dificilmente alguém vai lá, penaliza o proprietário da área ou não. Mas tinha que ter, no dia seguinte, ver a área que foi degradada por causa do incêndio, e lá cobrar do proprietário da terra. Olha, se foi promovida uma queimada, sendo ele responsável ou não, ele é proprietário da terra e ele que tem que resguardar a sua terra, tem que isolar a sua terra de invasores ou de incendiários, ou de que quer que seja, ele tem que ser penalizado. Mas a maioria das vezes são os próprios proprietários que promovem esses incêndios, né? Faz queimada para limpar terreno, para trocar solo para pastagem. É um absurdo a falta de consciência também dos proprietários. E essa lei aí está aí, não tem nem como aferir o resultado dela, porque realmente eu não sei quantas pessoas foram proprietários de áreas, foram penalizados. A gente sabe de uma pequena propriedade que promoveu um incêndio de uma chácara pequena, é mais fácil ser averiguado, mas as grandes áreas realmente eu acho que ninguém foi penalizado. Porque, na verdade, na hora não vai ninguém parar com o do proprietário para emitir uma multa, não. Mas no dia seguinte, né, sabendo-se onde que foi incêndio, vamos ver onde que foi essa área, vamos levantar, que agora tem todo esse aparato tecnológico, é muito fácil fazer isso e muito fácil emitir essa multa também para os proprietários. Então eu queria que esse instrumento fosse realmente aplicado e ter os resultados, que é bom que seja aplicado e divulgado também. Com certeza. Porque a divulgação dá um certo temor, falar, olha, aqui é a cidade de Regas e aqui nós vamos cumprir. Essa lei tem 15 anos já, né, Dulce? 15 anos e você vê que diminui um pouco as queimadas, dependendo mais da quantidade de chuva, mas necessariamente não por ter modificado alguma postura do cidadão, né? Entendi. É mais por conjunturas
atmosféricas do que propriamente da consciência do cidadão aqui. Eu também acho que uma grande dificuldade é que na hora do incêndio, liga-se para a maioria das pessoas vê o incêndio, já liga para o 90, já está preocupado, porque a fumaça é sempre, às vezes, até próximo das casas. E eu acho assim que o bombeiro, apesar de todos os esforços, primeiro ele quer saber se está tendo algum risco, né, de alguma residência, de alguma pessoa. Assim. Se não está tendo esse risco, ele realmente vai priorizar onde tem risco da vida humana. E nisso eu acho que é um grande prejuízo, porque não é só a vida humana que tem que se contabilizar nessa hora. Tem a fauna, tem a flora, tem o problema de saúde. Então, mas também o Corpo Bombeiro não tem aparato para tudo quanto é incêndio que existe, né? Porque nós estamos agora, já estamos em junho, graças a Deus ainda está chovendo, hoje ainda choveu. A gente tem que pedir mesmo que chova mais para que diminua esses danos. Mas o Corpo Bombeiro também não tem perna para tudo, né? Sim. O Corpo de Bombeiros é muito limitado, né, vamos dizer assim. Né? Ele é muito limitado em termos de carros, em termos de caminhões-pipa, em termos até de pessoal também. O pessoal, né? Quando começa assim, que a estiagem está bem consolidada mesmo, é incêndio todo dia, toda hora, na beira de Dutra. Nossa, não tem como, ele tem que priorizar as áreas de maiores riscos, né? Mas eu acho que com a aplicação da lei poderia estar se diminuindo, para dar um exemplo, entendeu? Então, de qualquer jeito, aqui tem que mexer no bolso, infelizmente. Sim. Já que não vai pela consciência ambiental, já que não vai pelo dano à saúde, já que não vai por um monte de fatores que são relevantes, então que vá pelo bolso. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Que vá pelo bolso. Sempre o lugar mais fraco do homem é o bolso. Olha, Dulce, mas eu vou contar uma história para você. Em 2007, quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, um dos fiscais da prefeitura, o Dimas, ele passou lá na região lá do Jaguari e ele autuou um terreno que pegou fogo um dia anterior, denunciaram e tal, e ele foi lá e viu o terreno todo queimado. Aí ele foi lá para autuar o proprietário e tal. Aí me liga um colega seu, um vereador, colega seu na época. Fui eu não, porque eu não... Não, eu sei que não foi você. Se era a altura da lei, você não faz esse tipo de coisa, eu sei. Fica tranquilo. Eu tenho preocupação. Mas ligou um colega seu, vereador, para chamar a atenção. Ele estava raspando lá com o fiscal lá, porque onde já se viu, porque o proprietário da área era... A terra é minha. Não, porque o proprietário da área era um grande construtor aqui na cidade, uma das pessoas mais ricas daqui da cidade, vamos falar o português, claro. Deve continuar sendo, né? Provavelmente ainda continua sendo, porque ele fez um baita loteamento naquela região lá. Eu sei que ele estava chamando a atenção, botando o dedo na cara do fiscal, e aí o vereador me ligou, eu não vou citar o nome aqui, porque fica até deselegante falar isso, mas o vereador me ligou e eu fui lá. Aí eu catei a leizinha da Dulce, imprimi a lei da Dulce e levei na mão. Falei, olha, se você está contrário ao que o fiscal está cumprindo a obrigação dele, eu passei para ele a obrigação de fiscalizar e realmente autuar, notificar quem estava. Mas está aqui a lei, está aqui assinado, você aprovou essa lei, foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara. Vocês aprovaram, você não conhece as leis que vocês aprovaram? Isso foi em 2008, se eu não me engano. Aí o vereador ficou meio de coisa, não, mas não pode fazer. Falei, vereador, fica tranquilo, como é uma lei nova e as pessoas não têm conhecimento, a gente não está autuando de cara, a gente não está multando. O que a gente está fazendo a gente está notificando essa pessoa para que essa pessoa compareça à Secretaria do Meio Ambiente, passe por uma educação ambiental para entender os malefícios que as queimadas, a fumaça e tudo mais causam, não só para a natureza, mas também para a saúde humana e tal. E aí, depois, se ele for reincidente, daí sim ele vai ser multado. Mas eu sei que a gente conseguiu resolver isso. Então eu falo assim, porque assim, você sabe que lá dentro da Câmara você dorme com o inimigo, né? Você tem muita gente ali que não tem esse apreço pelas questões ambientais aí. Hoje em dia já está muito mais dissolvido, vamos dizer assim, isso está muito mais comum na sociedade, na imprensa, etc. Mas naquela época era muito mais fácil, muito mais difícil a gente falar de meio ambiente, que as pessoas falavam que a gente gostava de moitinha, né? Que gostava do verdinho e não queria saber da vida humana, que é uma bobagem, né? Porque assim, a questão da queimada afeta a saúde humana principalmente. Olha, eu né? moro lá perto de Eugênio de Melo. Daí quando começam as queimadas lá na Várzea, que são de produtores, não tem como escapar disso. Você começa a ver
Gambá, tatu, cobra, tudo subindo para cima, que estão fugindo do fogo, subindo para as residências, entendeu? Sim. Logicamente, tá tirando a alimentação deles lá, eles estão invadindo as residências por ações nossas, Sim, entendeu? Sim. Já peguei uma cobra dentro da minha casa, e foi numa época de estiagem, entendeu? Gambá, então foge. Você deve conhecer bem aquela região. Sim. Foge lá da várzea, não sei o que, vai fugindo. Ainda acaba atropelado lá na pista lá da Estrada Velha. E vai para a área urbana, né, Dulce? Como você falou, uma cobra dentro da tua casa, né? E o outro que também, tem a cobra dentro da minha casa, tem o gambá, o tatu Sim. capivara lá que vai lá atravessar, num pavor lá, vai atravessar a pista, acaba sendo acidentado. Quer dizer, é um dano geral. Sim. Geral. Sim. Agora eu estou vendo até que você me trouxe essa lei. Eu estou achando aqui que as minhas multas estão meio defasadas. Vou aumentar o número, vou aumentar o valor. E eu espero que seja o instrumento mesmo para que se faça cumprir, né? Porque a gente tem muitas leis também que fica tudo... Lei que não pega, né, Dulce? Não é que não pega, é que eles não querem pôr a mão, né? Muita gente... Eu acho que tem que ser mesmo, sabe? Que nós não estamos aí mais para brincar, não, né? Com certeza. A coisa está muito séria, tem mesmo. E eu acho que com todos esses aparatos, com toda a gente, todas as pessoas imbuídas seria ótimo, excelente acabar com o problema, mas pelo menos diminuir consideravelmente, né? Sim. Diminuir consideravelmente. Com certeza. Está todo mundo preocupado. Todo mundo preocupado, mas ficar preocupado qual que é o máximo que o cidadão pode fazer. Ligar para o 90, o 93 Corpo Bombeiro. Sim. O Corpo Bombeiro, a maioria das vezes, dependendo da estação, não posso ir agora, não sei o quê. É aquilo que você falou, né, Dulce? Se tem aí, risco à sabe? vida, se tem risco à propriedade, alguma coisa. E sabe, o máximo que eles fazem é ligar para o 90, o 93, a parte do cidadão, porque ele não é o dono da área, não sei o que lá. Certo. Mas os detetores do poder, eu acho que pode fazer bem mais. Certo. Dito, o nosso José Benedito Silva, Esse aí, coordenador da Defesa Civil. E aí, Dito, como é que está aí a Defesa Civil se preparando aí para essa nova estiagem aí? Nós já tivemos, no ano passado, uma queimada forte, né? Em 2021, aliás. 2021 nós tivemos uma queimada forte aí lá perto da Via Cambuí, se não me engano. E deu pano para manga lá. Como é que está hoje? Como é que a Defesa Civil está se preparando aí para esse novo período de estiagem agora, Dito? Na realidade, a Defesa Civil, a gente faz um trabalho incansável, né? O ano todo, principalmente no nosso primeiro atribuição, que é prevenção, né? Então, quando é período de chuva, a gente faz um trabalho intenso com relação à chuva, áreas de encostas, né, de escorregamento, inundação. E agora a questão da estiagem. Então, nós criamos aí em São José, que já está sendo, já trazendo algum resultado, né? Até agora a gente falou de notícias ruins, mas tem parte boa da parte da Defesa Civil, que nós fazemos um trabalho intenso nas escolas, né? Criado o projeto Defesa Civil na Escola, onde a gente entende que a prevenção, principalmente com os jovens, as crianças, eu acho que fixa mais, principalmente as proibições, as regras, né? As diretrizes. Então nós estamos tendo um trabalho bastante bacana nas escolas, com os jovens, né? E também nós implantamos um programa também chamado Defesa Civil Itinerante, que nós estamos nas praças, nos parques, nas feiras livres, até no transporte público nós fizemos recentemente esse trabalho e traz um resultado bastante grande, porque a gente trabalha com cartilhas bastante didáticas, com dicas interessantes e até simples, que as crianças gostam, personagem bem atrativo, e tem trazido um resultado, o trabalho de formiguinha, né? Você sabe que a prevenção ela é bastante, o trabalho lento, mas se vai aos poucos criando uma consciência. E essa questão de focar aos jovens, né, às crianças, o resultado ainda é maior, porque a criança ela cobra dos pais a partir do momento que ela passa, né, a saber do que pode e o que não se pode fazer, eles passam até a cobrar. Inclusive, outro dia eu tive um relato, nós fomos fazer um trabalho lá no Campo São José, e nós estávamos lá na ECO, né, abordando as pessoas com a nossa cartilha, fazendo esse trabalho educativo, e uma pessoa chegou e falou assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu coloquei fogo lá na minha chácara e para fazer uma limpeza, e o fogo pegou uma proporção gigantesca, que queimou inclusive a minha chácara toda e quase que queimou a do vizinho. E eu tive que chamar o bombeiro, não dei conta, tive que chamar o bombeiro, ele mesmo assumindo, né? Aí ele falou assim, quando o bombeiro chegou, ajudou ele a combater, porque tinha a residência próxima,
E depois que terminou, a filha dele chegou, naquele momento, o bombeiro tinha acabado de combater o fogo, e falou assim: pai, falei pra você que não era pra pôr fogo. E ele tinha falado pro bombeiro que era alguém que tinha colocado fogo, entendeu? Então, olha pra vocês verem a conscientização, quando você faz bem feita com os jovens, né? Eles passam a ter essa percepção do risco e a necessidade, né, do cuidado. Então, a gente faz esse trabalho muito intenso, tanto na parte rural também, né? Que você sabe que o nosso município, 70% dele é área, né, rural. Certo. E a gente faz esse trabalho, principalmente da contenção, aquele famoso acero nas divisas, quem tem sítios, chácaras, para que, se alguém colocar fogo, atirar fogo no seu terreno, não propague, não passa para outras áreas. Então esse trabalho é bastante grande. O secretário Bruno também falou a questão dos balões. Nós temos em São Francisco Xavier muitas incidências de balões lá. É mesmo? Lá tem muitas incidências, vem balões de Mogi das Cruzes, de São Paulo, de Monte Verde, infelizmente, lá temos muita incidência de balão. E o balão, quando ele cai, geralmente ele já cai em chama. Mas né? você diz assim, a incidência é pessoas em São Francisco Xavier que soltam balões ou o balão vem de outra região? Os balões vêm de outras regiões. Olha Geralmente só. vêm de outras regiões, a polícia, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, eles têm um trabalho muito intenso lá de investigação com relação a isso. Como é uma cidade com uma topografia diferenciada, então o turismo e tal tem essa prática também. E lá a maioria das incidências são de balões, mas também não foge à regra. Há 2 semanas atrás nós tivemos uma grande queimada também lá, que era o que? Resultado, né? Até a princípio ficou-se suspeito que era queda de balão, no final fomos ver, era uma obra, uma pessoa que está construindo lá numa chácara, e de repente o pessoal lá da obra resolveu queimar os restos de materiais da obra e acabou pegando fogo na vegetação também. Foi uma grande queimada e teve um trabalho muito intenso. Nós formamos lá também em São Francisco um núcleo de defesa civil lá, um NUPDEC. Hoje nós temos uma base em São Francisco Xavier pela distância, né? Nós tínhamos muita dificuldade. Imagina um caminhão de bombeiro, a viatura da defesa civil, até chegar em São Francisco, 1 hora. Sim. 1 hora numa queimada, a diferença é gigantesca. Nesse núcleo tem quantas pessoas atuando lá? Lá hoje nós temos 25 voluntários treinados já e que nos ajudam, inclusive nessa queimada que eu acabei de citar, dessa obra lá, foram eles que combateram o incêndio. A gente nem conseguiu deslocar até lá, porque nós tínhamos demanda também aqui, e eles deram conta lá. Então hoje São Francisco, com a ajuda da subprefeitura de lá, o Marquinhos, um grande parceiro nosso, que nos ajuda e muito, até mesmo com os equipamentos que precisa, mas nós temos hoje lá então essa galera que dá essa força lá. E aqui, como a Dulce mesmo já disse, né, aqui o combate é gigantesco. A partir do momento que a umidade relativa do ar cai bastante, né, e o ar fica mais seco e com o clima quente, é propício a queimada todo dia. Então aqui nós temos, a demanda é muito grande mesmo. Nós trabalhamos, né, com brigada também, tanto da Defesa Civil como dos voluntários. Isso que eu ia te fazemos perguntar. plantões, né? Tá. E hoje até mesmo acabamos de dispensar a brigada lá, porque graças a Deus choveu, né, veio a chuva para amenizar. Mas é assim, mesmo a equipe da Defesa Civil na rua e o Corpo de Bombeiros, a empreitada é muito grande, a tarefa é muito grande e realmente é feita essa triagem, né, priorizado principalmente a vida. A área central, que é, né, como a gente sabe, o banhado, por exemplo, aqui na Orla, no centro da cidade, né, nós estávamos ainda em 2021 no pico da pandemia, então a gente fazia um trabalho também visando a saúde, né, pessoas recuperando de Covid, problemas respiratórios. Sim. E você sabe que toda queimada gera fumaça tóxica. Nunca queima só capim, grama. Sim. Sempre tem um pneu jogado, um móveis velho jogado, um plástico. Então cria-se muita fumaça tóxica que também é prejudicial à saúde. Outro agravante que a gente tem também, né, a questão aqui do nosso banhado é as turfas, né? Então o nosso banhado aí tem essa decomposição antiga da turfa, né, desse acúmulo desse material orgânico, e toda vez que o clima está, a umidade relativa do ar está baixa e coloca fogo na vegetação rasteira, acaba afetando também a turfa, e aí fica lá 2, 3, 4 dias queimando essa turfa. E ela também é tóxica, ela tem uma fumaça, né, forte, um cheiro muito forte. Então essa questão da prevenção, né, a gente faz ela 24 horas por dia. Todo onde a gente é chamado para falar, para fazer prevenção, falar de defesa civil, e também os nossos materiais que nós distribuímos. Eu estava mostrando aqui, eu pedi para o Jodel mostrar a carteirinha aqui, o Jodel. Ele estava mostrando aqui para a gente. É uma carteirinha bem interessante. Criaram um personagem aqui, na Dona Brasa, contra as queimadas, e orientações. tem inclusive a lei que a Dulce Rita acabou de colocar a legislação municipal. Que é
para as pessoas saberem que a queimada é crime. Certo. Dito e Bruno, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma mesa de bate-papo aqui. Vocês, a qualquer momento, podem interromper, Claro. falar. Como é que está a questão de brigadas? Assim, tem ainda a formação de brigadistas, esses voluntários brigadistas nos bairros, nas regiões da cidade? Como é que está isso? Nós fizemos um recadastramento, né, porque nós tivemos um período aí que, né, da pandemia, então, né, por precaução, por prevenção também, né, as pessoas não foram convocadas e tal. Então, muitas pessoas, né, também já mudou, enfim. Aí nós fizemos um recadastramento. Hoje nós temos cerca de 120 voluntários cadastrados e treinados na nossa cidade. Tá. É óbvio que se você precisar de 50 hoje, você não tem. São voluntários, têm sua vida particular, né, os seus trabalhos, os seus afazeres. Mas nós sempre fazemos escalas, né, com a disponibilidade de cada um, para que eles possam nos ajudar, nos auxiliar nessa questão, principalmente nesse período de queimada. Então, todos os voluntários são treinados em parceria com o Corpo de Bombeiros, né, nós fazemos o curso, treinamento, capacitação física e até mesmo de montagem de equipamento, né, de abafadores, de chicotes, enfim. E também a preocupação com eles com relação a EPIs, para que eles possam desenvolver um trabalho bacana junto com a Esses gente. brigadistas, eles ficam com equipamento ou a Defesa Civil que leva os equipamentos quando tem alguma ocorrência? Não, todo equipamento fica na Defesa Civil. Nós Tá. temos nosso almoxarifado, né, na Defesa Civil. Os voluntários, inclusive, vão para a Defesa Civil e de lá eles saem todos já com seus EPIs e equipamentos junto conosco, né, nas nossas viaturas. Ah, tá. Não, isso é importante. Não, e até aproveitando, André, Claro. uma das coisas que a gente fez, né, Dito, a gente colocou a inscrição do cadastro de voluntários pelo pré-Facebook da prefeitura. Ah, tá. Antigamente, o voluntário que já quer ajudar, ele tinha que se deslocar da casa dele até a Defesa Civil para fazer uma inscrição manual. Com toda essa tecnologia que a prefeitura veio se desenvolvendo, a gente incluiu também esse cadastro voluntário. Ele preenche a ficha, nós recebemos a informação e depois a gente faz um contato com o voluntário que se inscreveu para trazer toda essa capacitação que o Dito citou. Até para facilitar a vida do voluntário que já quer ajudar a prefeitura de forma voluntária, sem remuneração. Ah, perfeito. Eu não sei se acho que não era o Dito, eu acho que era o Fujita, que era o coordenador da Defesa Civil. Eu ainda não tinha entrado na prefeitura. Eu me lembro que eu fui fazer um curso de brigadista em Taubaté, com o Corpo de Bombeiros de Taubaté. E eles estavam fazendo esses cursos aqui para vários voluntários aqui do Vale do Paraíba, etc. E eu me inscrevi e fui fazer nesse curso de brigadista. E foi uma coisa bastante interessante, porque a gente abre o aceiro, né? Então nós fomos fazer o teste, tivemos as aulas teóricas e tal, lá em Taubaté. E daí a gente foi fazer aula prática. E aí nós fomos numa área rural lá de Taubaté, e abrimos um terreno lá. Ele falou assim: nós vamos fazer aqui todas as técnicas para combate a fogo, com abafador, fogo contra fogo. Tem uma série de técnicas, né, para você combater incêndio com os brigadistas ali. Aí, todo mundo começando a abrir aceiro. Então todo mundo pega enxada e vamos abrir aceiro. E vamos abrir o que é o aceiro. O aceiro é você abrir em volta de uma área de vegetação, você abrir uma área sem vegetação, você capina tudo aquilo ali para o fogo não propagar. Então, se ele queimar essa vegetação aqui, ele não passa para o outro lado, não queima outra. Esse é o aceiro, né, para quem está nos assistindo. Aí fomos lá, abrimos um aceiro, demoramos um tempão, todo mundo suado, abrimos um aceiro, tal. Aí veio o Corpo de Bombeiro com aquele pinga-fogo. Aquele negocinho dele para pingar o fogo ali, jogou ali no meio. Se nós abrimos assim, devia ter o quê? Uns 40 metros quadrados, mais ou menos, assim, que a gente abriu de área, assim, para a gente utilizar todas as técnicas ali. Eu sei que começou a pegar fogo, o tenente do Corpo de Bombeiro foi lá, colocou fogo e tudo mais, e começou. Aquela labareda, um mato seco, porque era o período da estiagem, e aquele fogo começou a ficar calor, assim, a gente começou a se afastar. O que aconteceu? Ar quente, ele sobe. O ar quente sobe, ele traz o ar frio do lado para dentro. Nessa que ele trouxe o ar frio do lado, começou uma ventania. A língua de fogo que estava ali dentro daquela área confinada ali, passou por cima do aceiro que nós abrimos, que era quase 2 metros de aceiro. Ela abriu, pegou. Eu sei, para resumo da história. A aula prática foi boa. Queimamos 6 hectares de vegetação nativa. Queimamos pelo menos 6 hectares de vegetação nativa. Todo mundo que estava fazendo o curso ali foi para a aula prática e correndo, eu com bomba costal subindo o morro, com aquele peso nas costas. Era mais jovem na época, né? Hoje eu já estou com 60 anos, mas assim, na época era mais jovem, mas e com bomba costal subindo o morro e tentando com bomba costal apagar fogo, e a gente com um abafador com as coisas, e gente pegando cobre, pegando bicho e tudo mais. Eu sei que foi um salseiro, rapaz. De um teste que a gente foi fazer, aquilo virou uma tragédia. Foi mais de 6 hectares queimados
só nessa brincadeira aí que a gente foi fazer o curso de brigadista. Então, recomendação, se for fazer curso de brigadista, tome cuidado. E cuidado com o bombeiro também, viu? Porque o bombeiro que botou fogo ali e a gente subdimensionou o tamanho do acero que a gente fez ali, nós perdemos o controle do negócio. Até a questão do clima, né? Se tiver um dia muito com ventos fortes, a gente evita também, até por conta disso, né? Sim. Porque o vento, ele empurra a chama, exatamente, né? E vai longe. Aí depois, até tem uma técnica, né, norte-americana, você vê em alguns filmes até, né? Os bombeiros norte-americanos, eles utilizam muito dessa técnica, né, para apagar incêndio, principalmente no estado da Califórnia. Sim. Que tem um período muito seco. É o fogo contra fogo, né? Fogo que ele já queima uma área antes, quando o incêndio chega ali, já não tem mais material. Já para combater, né? Mas aqui é uma coisa bacana, viu, André? A Defesa Civil, ela trabalha muito integrada com o Corpo de Bombeiro. Até a gente tem um programa aqui desde 2017 que implementamos, que é o São José Unida, que a gente trabalha com uma integração tanto com os órgãos de segurança, dividindo ali as suas atribuições, cada um com a sua, mas de forma integrada, otimizando o recurso humano, tecnológico, com o investimento da Prefeitura, e também com órgãos de emergência, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, SAMU. A gente atua tudo de forma conjunta através desse programa São José Unida, com esse objetivo de integrar as ações e otimizar os recursos, sempre priorizando o principal atendimento à população. Perfeito. A Dulce Rita, quando eu estava fazendo o comentário dela, a Dulce citou uma coisa que até gostaria. Ô, Jodel, deixa aquele vídeo na agulha aí. Eu vou passar um videozinho para vocês, que lá da minha casa eu vejo todo santo dia queimada dentro da concha do banhado. A concha do banhado que fica na região central da cidade. E o que acontece? A queimada que acontece no banhado, ela joga o vento para dentro da cidade. Então, assim, nós temos muitos moradores, né, no centro da cidade, pessoas de idade, crianças que normalmente sofrem muito mais, né, com esse tipo de fumaça, com esse tipo de poluição atmosférica. E aí eu pedi para o Jodel, eu separei alguns trechinhos aí e eu coloquei, tem um vídeo de 1 minutinho aí, põe aí para a gente ver, Jodel, vou mostrar para eles aí, mostrar para o Dito também. Aí o Dito vai lá puxar a orelha dessa turma lá no banhado, lá que está colocando fogo todo dia lá no banhado na mata, inteiro, não é só na... centro da cidade. E você percebe que o fogo vai para o centro da cidade, né? Vai para toda a região da cidade. E aí eu até falo com alguns colegas ambientalistas, né, que reclamam tanto da poluição atmosférica da cidade. Olha essa aí, ó. Essa aí está indo para a região da Urbanova, está indo para a região da cidade, para a região oeste da cidade, região norte. Tem queimada, dois focos de queimadas aí que a gente consegue perceber. Outra queimada aí no centro. Essas queimadas, gente, acontecem praticamente todos os dias aqui na cidade. E a fumaça entra... Olha lá, região norte. Olha, aquele ali é outro da ponte, ali atrás. Esse fogo todo que está lá no final do banhado, no final da concha do banhado, vai migrando, vai para a Esplanada do Sol, vai lá para a região lá da Urbanova, vai para a região da Univap. Quer dizer, essa fumaça, essa aí foi de 2013. Vai para o pé da Serra da Mantiqueira. Essa aí foi de agosto de 2013, aquela que eu falei para você, que colocaram fogo no banhado, de qualquer ponto da cidade, ainda não tinha ponto estaiado. Olha como é que ficou o banhado. Né, depois, foi uma grande queimada que aconteceu em 2013. Na época, o secretário era o Zé Luiz, ele está vereador ainda, o Zé Luiz, ou não? Tá como vereador, né? O Zé Luiz era secretário de Defesa do Cidadão naquela época. Eu liguei para o Zé Luiz, fiquei no pé do Zé Luiz e falei, Zé Luiz, vocês têm que tomar uma atitude, tem que ir lá, tem que punir, tem lei para isso. Falei para ele da lei que é da Dulce, ele falou, não, mas não é. Falei, Zé, tem que agir, caramba. Eu fiquei no pé dele mesmo, eu fiquei transtornado nesse dia, porque queimou o banhado praticamente inteiro. Acho que 70% do banhado ficou naquela cor que a gente viu ali no final do filme, com aquela vegetação queimada. Tem uma particularidade. Lá na várzea, não entra recurso de equipamento. Exato. É só humano. Exato, é no braço. Exato. O banhado é brejo. É brejo. O máximo que consegue, quando pega fogo ali mais próximo, é você parar o caminhão, né, com água de autobomba, ou na Avenida São José, ou na Rua da Linha, lá embaixo, e esticar uma linha d'água de uns 50 metros. Mais do que isso já não consegue mais. Então a gente já tivemos grandes combates, principalmente lá na região mais próxima da antiga Monsanto, que hoje é a Baia, sim, de ser só braçal. E a vegetação é alta. Então é um combate extremamente difícil,
e complicada de se fazer, porque existe dois riscos, né? Até para quem está combatendo o fogo, que é trabalhar próximo à queimada e ir no lugar de brejo. Não, André, e o que mais me assusta, né, é o Poder Judiciário ainda não permitindo a Prefeitura tirar as famílias que estão no núcleo congelado, que não tem nenhuma estrutura de permanecer morando naquele local e que nesse período de estiagem está colocando em risco a vida daquelas pessoas. Sim. Né? E aí tem todo um processo da Prefeitura com o objetivo de tirar aquelas famílias para um local mais digno, mais seguro, mas infelizmente ainda tem famílias lá por conta de algumas decisões do Poder Judiciário. Então, Bruno, até na onda do que você está falando, eu já fiz 3 programas aqui sobre essa questão do banhado. Eu já trouxe, inclusive, o defensor público. Aqui, se não me engano, é José Luiz Simões, se não me engano, é o defensor público que cuida desse processo da questão do banhado. E falei exatamente isso para ele, né, dessa questão dos moradores do banhado, porque não é uma questão de tirar morador, é transferir morador. Perfeito. Tirar daquela região, porque são muitas áreas públicas invadidas e tudo mais, e você transfere para programa habitacional, para aluguel social, para outra situação e coloca numa situação, porque ali é uma região de várzea. Ali é uma região de várzea, solo turfoso, como o Dito estava, né? Exatamente, como o Dito estava comentando. Eu trouxe aqui, inclusive, o diretor aqui da habitação, o Tárzia. O Tárzia veio aqui, participou de um programa aqui comigo, a gente falou, o Tárzia trouxe inclusive laudos do Corpo de Bombeiro sobre as questões de risco que aqueles moradores vivem, né? Eu sei que tem muitos moradores aí que ficam bravos comigo quando a gente toca nesse assunto do banhado, mas eu não vou me cansar de falar dessa questão do banhado, porque a questão do banhado, além da poluição atmosférica que é causada dentro do banhado, você tem poluição sonora, você tem poluição residual também por conta do esgoto, porque você não tem rede de esgoto, não tem rede de coletor, não tem nada dentro do banhado. Essas pessoas vivem numa área completamente insalubre, como você comentou, né? As crianças ali estão do lado daquelas valas de drenagem, né, que pega toda a água que desce, as águas pluviais que descem aqui da cidade, caem naquelas valas de drenagem e vão direto para o Rio Paraíba. E aquelas valas de drenagem estão contaminadas com esgoto. E eu vejo crianças brincando ali, eu passo por cima ali na área do banhado, eu vejo crianças brincando ali naquelas valas de drenagem. Então, assim, eles ficam suscetíveis a uma série de doenças, porque eles têm a contaminação pelo esgoto, eles têm a poluição sonora, que é uma coisa absurda toda noite, principalmente no final de semana no banhado. Eu não sei se o 193 da prefeitura deve tocar bastante da guarda, né? Da 153. Guarda 153, exato, desculpa. Eu que eu diga. 153. Eu que eu diga. Eu sei porque vários moradores ali da onde eu estou morando, moradores que moram na orla do banhado, reclamam todo final de semana, eles reclamam que começa o funk lá embaixo do banhado, até o seu Davi lá do banhado. O pessoal já tem até o celular do seu Davi, liga para o seu Davi, mas eu não posso fazer nada, quer dizer, ele é uma liderança que também não tem tanta liderança assim, e a coisa ali dentro do banhado virou uma terra sem lei, né? Porque, inclusive, eu me lembro até, quando eu estava na prefeitura, que a gente pedia para os fiscais descerem no banhado, porque eu sou tolerância zero com questão de queimada, poluição atmosférica. Então eu pedia para o fiscal, tem queimada lá dentro? Desce. O fiscal me ligava e falava assim, seu André, eu não posso descer porque eu preciso do apoio da polícia, porque descer no banhado é perigoso, etc. Quer dizer, nós estamos numa região sem lei, no centro da cidade, né? O defensor, inclusive, falou que tem um processo que corre paralelamente ao processo da prefeitura para regularizar a situação daquelas moradias do banhado. Eu acho bastante assim, discutível isso, né? Eu vou trazer aqui para o programa, eu vou continuar fazendo essa discussão sobre essa questão do banhado aqui, porque realmente, além da poluição sonora, poluição atmosférica, você tem poluição residual também por conta do esgoto daquelas casas que vai toda para o Rio Paraíba ali. Então, assim, é uma região, está no centro da cidade de São José, é uma cidade que é modelo, né? São José é um modelo de desenvolvimento, tecnologia, etc. Tal, e a gente convive com aquela situação ali no centro da cidade que é como se fosse uma nódoa, né? Uma coisa ruim. Não que aqueles moradores sejam ruins, não que aqueles moradores sejam bandidos, eu não estou falando nada disso, gente. Estão muitos trabalhadores, muita gente decente, muita gente bacana, conheço vários deles ali, mas é uma situação assim, de muitas áreas invadidas, muitas áreas públicas invadidas, e que a prefeitura realmente tem que tomar uma atitude ali, e o poder público. Você comentou, né? Tem uma ação na justiça. Tem uma ação judicial que a prefeitura, inclusive, apresentou uma proposta até com valor econômico até substancial para que as famílias aceitem a proposta da prefeitura para que eles vivem... De indenização, né? De indenização para que eles vão viver com a sua família em um local mais digno, né? E que a prefeitura possa, de fato, implementar ali o parque banhado, que já tem até recurso para isso, inclusive.
Mas está na mão da justiça, né? Depende dessa decisão judicial, mas a prefeitura tem feito a sua parte, inclusive a Guarda Civil Municipal, nos 2 acessos ali que entra para o banhado, nós temos a equipe da Guarda para evitar novas construções, impedir isso também, até por essa questão sensível que existe ali no banhado, essa questão com relação ao crime organizado que está lá dentro, né? Inclusive nós temos reuniões constantes com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para tratar dessas questões ali da comunidade Nova Esperança, e a gente tem feito o nosso trabalho. Cabe agora, né, sair a decisão desse processo judicial, que a Prefeitura já apresentou todas as questões ali para tirar esses moradores daquela situação insalubre que vivem e ter uma situação mais digna para que aquelas pessoas merecem, né, não viver naquela região. Com certeza, Bruno. E é uma situação muito difícil, né, Dulce? Lá na Câmara, como é que é o sentimento de vocês lá na Câmara? Porque lá na Câmara vira e mexe essa discussão do banhado vem à tona, né, o Dulce? Como é que Bom, essa discussão já fugiu da alçada da Câmara, né? Agora está na parte do Poder Judiciário mesmo. Daí tem que ser resolvido lá no Poder Judiciário. Mas eu acho que essa ocupação, ou o uso do banhado, não é só o banhado, que nós temos que estar atento, é o uso da várzea inteira, porque ela inteira reflete na qualidade de vida do cidadão. Essa várzea está sendo aqui banhado porque tem gente, porque tem difícil acesso, porque está sempre tendo focos de incêndio, que está prejudicando muita gente, que dos moradores do entorno tem isso. Mas nós temos o problema da várzea em si, porque tem muitas queimadas na cidade inteira, na várzea inteira, nas beiras dos rios, né, depósito de muitos lixos, principalmente não é São José já conseguiu ordenar essa deposição dos depósitos, então nas várzeas nós não temos, nas beiras dos rios nós não temos muito. Mas você vai aqui por Caçapava, mesmo tem em alguns lugares de São José. Nossa, é tudo foco de incêndio, é tudo acabando, entulho, né? Acabando com a mata ciliar, acabando com o rio, acabando com isso, com aquilo. Então é um problema global mesmo, que tem que se ver globalmente e tem que pegar na mão mesmo. Tem que pegar na mão do peso. Eu vou rever os valores aqui para ver se amedronta mais um pouco. Eu acho também importantíssimo isso aqui que o Beni falou. Sim. Da educação da ambiental, criação, né? de novas posturas. Sim. Se você criar um menino, você vai conseguir criar o cidadão. Essa campanha é importantíssima, importantíssima, importantíssima. E tem que ser perene, né, Dulce? Tudo Não que pode a gente parar fala nunca, fica né? meio que jogado ao léu, porque as pessoas já têm seus conceitos fundamentados na infância, tudo errado. Meu pai fazia, eu vou fazer também. Infelizmente, o pai fazia por ignorância. Ele vai repetir o gesto do pai por burrice, né? Sim, então sim. tem esses tipos de coisas que nós temos que rever. E outra coisa que eu acho muito, muito importante, que foi dito aí, o trabalho dos brigadistas. Eu acho que já acompanhei muitos brigadistas, são pessoas muito sérias, com uma responsabilidade ambiental que estão se doando, estão correndo risco, estão se entregando, estão sendo voluntários, não estão ganhando nada, estão indo aí por bandeiras ambientais, pensando no futuro do país, futuro dos netos, que é essa aí que é o importante. Sim. Não é o nosso aqui agora, não, é o nosso futuro. Sim. Que o nosso agir de hoje que vai se propagar para o nosso futuro. Nossas ações hoje têm que ser todas muito pensadas. Sim. Mesmo porque nós já chegamos na beira do abismo. É. E não adianta você ficar negando a ciência, negando isso, negando aquilo. São José dos Campos é uma cidade que tem que ser a referência, que nós temos um INPE, um ITA, um celeiro Parque de tecnológico. o Carlos sim, Nobre. sim. Nobre. O Antônio Nobre, irmão dele, Antônio né? Nobre, Sim. entendeu? Nós temos altas referências aqui de estudos ambientais. Pessoas que sacrificaram, que foram morar no Amazonas, que pegaram malária, que ficaram doentes, que estão aí, que são as pessoas do INPE que tem essa história. Que fazem parte do painel São intergovernamental de pessoas, mudanças climáticas pesquisadores também. do INPE, que moraram na Amazônia, que sabem o que é, que estudaram todas as possibilidades de sustentabilidade. Então nós estamos com o INPE aí, com isso, com aquilo,
com velhos modos viventes, com as velhas ações, Sim. nós temos que ser referência nisso também, sabe? Nós temos que ser mudar, referência mesmo, porque aqui é muito importante. São José é referência, pelo fato de ser referência, tem que ter muito mais responsabilidade por também ser exemplo. Certo. Porque quando Certo. você se É torna verdade. referência, você tem que entrar por um caminho muito estreito do exemplo. É verdade. Então eu acho que é muito importante isso, que tem que se fazer um polo, fazer uma força-tarefa de todos para resolver esse problema, entendeu? Não, com que é um certeza. problema que pode ser resolvido, sabe? Pode ser resolvido e pode ser referência para as outras cidades, como somos referência para várias coisas que sejamos para isso também. Só chamar meia dúzia não, chamar um cientista lá do INPE, aproveitar toda a vida que eles tiveram de estudo, de sacrifício, que pesquisador é só viajar, ficar de vida boa, não. É de estudo, Sim. É de viagem para lugares que a gente nem. Só de pensar que eu vou passar não sei quantos meses na Amazônia, lá com malária, com tudo, sabe? Para ver como que funcionam as coisas, para ver quais as possibilidades de subsistência sustentável para a população local, para o turismo, para a Amazonas, para tudo. Então é isso que nós temos que ver, esses exemplos. O que não falta na cidade é conhecimento, né? O Não conhecimento falta científico, o conhecimento e técnico. disponibilidade. E disponibilidade, né? Disponibilidade de cientistas. Sim. Porque todos os cientistas que eu conheço do INPE são muito disponíveis. São muito bons. Sempre tiveram essas bandeiras, não só por causa ambiental, como causa de medicina, vários setores dentro do INPE. E no fim nós estamos vendo aqui o INPE sucateado. Infelizmente o governo federal tem sua parcela aí nesse sucateamento aí, mas a gente que mora aqui em São José... A parte política nós podemos aproveitar muito bem esse conhecimento, porque essas pessoas são muito disponíveis e são verdadeiramente preocupadas com o futuro do nosso país, que nós, afinal de contas, nós somos uma referência mundial, são Amazonas, Brasil é uma referência mundial. Então nós temos que aproveitar o que nós temos, utilizar esse conhecimento. Com certeza. E não isolar, não emparedar esse conhecimento, sabe? É uma coisa muito triste que eu estou vendo. Infelizmente, Isso infelizmente. aí, sabe, só chamar eles que eles... Sim, eles são super disponíveis. O pessoal do INPE, assim, a gente ligou lá... Eles esperam oportunidade. Exatamente. Eles esperam oportunidade de participar na equação do problema, na solução. Eu já entrevistei 2 vezes aqui, inclusive no programa de já estreia. Fui lá no Antônio. O Antônio, você vai lá conversar com ele. Isso, o Antônio Nobre é ótimo. Nossa, eu já entrevistei 2 vezes aqui o ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que foi exonerado lá naquela coisa embora, toda, né? lá. Mostrou a verdade dos fatos, foi mandado embora. E o INPE até hoje continua falando que nós estamos destruindo a Amazônia, até hoje, então colocou gente lá, apadrinhada e tudo mais, e o INPE continua dando os dados que a situação lá realmente está muito grave mesmo. Mas, Dulce, nós estamos fazendo agora o seguinte, eu como ambientalista, você como vereador... Já deu o título para o Carlos Nobre. Ah, é? Ah, que bacana. Eu tinha dado um de merecido. Cidadão, agora eu vou dar de mérito da ciência. Merecido. Dê para o Antônio Nobre também, para o Marengo. Foi um jornalista até que pediu para mim fazer isso, só uma parte, fugindo um pouquinho do assunto, que licença. Que ele pediu, eu falei assim, pô, como que São José dos Campos, cidade da ciência, da tecnologia, do INPE, né, do ITA, do parque, do não sei o quê, não tem uma medalha científica. Eu falei, vamos fazer isso. Então, a primeira medalha científica que eu estou dando é para o Carlos Nobre. Ah, legal. E depois vou trazer mais gente aí que merece. Ele já recebeu essa... Não, ainda não. Ah, é? Ah, então me avisa. Nós temos muitos professores, não só na ativa, como aposentados, muitos pesquisadores do INPE. Sim, também do ITA também. Do ITA, nós a própria temos Univap. Uma coisa maravilhosa. Univap. Nós temos... Eu trouxe aqui uma bióloga da Univap para falar sobre o risco de novas pandemias, né? Porque assim, o coronavírus veio da natureza, né? O coronavírus provavelmente a suspeita é que é um vírus que era originário do morcego e que passou por algum animal doméstico, galinha, porco, alguma coisa, e chegou no ser humano. E nós temos uma infinidade de... Para vocês terem uma ideia, nós temos... A bióloga estava comentando aqui no programa, nós temos conhecimento de 1% dos vírus que existem no mundo.
1% dos vírus que existem no mundo. Nós temos entre 99% dos vírus que não foram nem descobertos. Muitos deles estão dentro da natureza e a gente está invadindo a natureza, a gente está tendo esse contato direto com animais e muitas vezes a gente pode ter o risco de uma nova pandemia, né? Porque esse coronavírus surgiu do nada, né? Surgiu do morcego, veio para o animal doméstico, veio para o ser humano e virou essa pandemia mundial. Quantos outros vírus estão aí que têm essa mesma capacidade de provocar o problema? Quantas espécies Sim. da flora que nós Sim. nem conhecemos ainda, nem que já está com risco de extinção. Exatamente. Da fauna. E que poderiam virar medicamentos, que poderiam virar remédios, poderiam virar uma série de coisas e a gente nem bem conhece. Pelo menos os nossos dessas poderiam conhecer, né? Sim, sim. Pelo Também menos a gente isso, ter né? esse acesso, né? Nós já perdemos muito conhecimento, muitas espécies já estão extintas, que nós não conhecemos. Exatamente. Imagine quantas mais vão ser extintas. Mas olha, Dulce, você com a lei aí, essa lei contra queimadas aí, a lei 7361 de 2007, você como vereadora, autora da lei, eu como ambientalista, nós vamos ficar no pé dessa turma aqui da Prefeitura, Secretaria de Proteção do Cidadão, o dito da Defesa Civil, que assim, tem queimada em São José, nós vamos acionar vocês aí, vamos ligar para vocês. Vamos fazer alteração, aumentar o valor das multas? Sim. Sabe? Porque sim, é importante. Já está defasado. Já está defasado, já tem que trazer para a nova realidade. Agora com o Bruno e com o Bené, agora vai funcionar essa lei. Com certeza. Né, Bruno? Tá bom? É isso aí. E o Bruno leva lá para o secretário de urbanismo. Ele esteve aqui no programa passado, eu até nem toquei nesse assunto, porque a gente estava falando sobre licenciamento, o tema tomou o programa inteiro aqui, a gente acabou não entrando. Mas eu tinha uma ideia que aquela questão da fiscalização tivesse toda concentrada na Secretaria de Proteção. Então, está dividido então com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade também. Vou pegar no pé do Marcelo Manara lá também, para ele ficar alerta com essa questão das queimadas na cidade, nessa época do ano. E o Dito bota os brigadistas lá para correr, hein, Dito? Bota os brigadistas lá, botar a turma lá em ordem lá. Estamos à disposição com a equipe de plantão, inclusive finais de semana, né, que tem uma incidência muito grande também de queimada. Então a galera lá, tanto os agentes como os voluntários, estão sempre atentos. Queria que vocês mandassem para mim, vou distribuir esse panfletinho lá, a Dulce lá também é da comunidade, a Dulce lá no... Nós fizemos um trabalho na feira lá, também lá em Eugênio de Mello, região da Dulce, também já dessa defesa civil itinerante aí, foi muito bacana. Material. E o secretário Bruno aí também bota o pessoal da Guarda Municipal em alerta aí para essas questões, não só de queimadas no banhado, mas poluição sonora do banhado, porque a coisa realmente está... Poluição sonora na cidade inteira, né, Bruno, por favor. Poluição sonora tem na cidade inteira, mas ali no banhado a coisa está assim, tá desesperadora, viu, Dulce? As pessoas que moram ali na orla do banhado estão desesperadas, porque às vezes não conseguem dormir à noite. A coisa vai até 5 horas da manhã. Aquele batidão de funk, aquelas coisas. Tem bar que vai até às 8, 9 horas. Até aproveitando, André, São José, vindo depois da pandemia, a gente conseguiu reduzir muito essa questão da perturbação do sossego. Mas tem uns casos ainda, né, como você está citando o banhado, é sempre importante esclarecer para a população para que faça também a denúncia. Né? Procurando o 153 da Guarda Municipal, o 190 da Polícia Militar. O 190 da Polícia Militar, desde 2000 na cidade, ele funciona de forma integrada com as ações via sistema da Prefeitura. Então, independente do canal de contato, essas ligações podem ser feitas 24 horas, ligação gratuita. Tem alguns momentos que às vezes, porque às vezes a população liga, né? Ela quer aquele atendimento já imediato, mas está tendo algumas ocorrências também em outros pontos, como a vereadora citou, né? Eu já liguei no 153, o rapaz que me atendeu, ele falou, eu tô com uma, assim, mas eu vou tentar acionar uma viatura e tudo mais, pedir um pouquinho de paciência ali no telefone e tal. E você sabe que eu moro ali naquela região ali da Avenida São João. E uma vez eu estava reclamando, durante o período da pandemia, os bares estavam fechados, estava tudo fechado, e os jovens começaram a fazer fluxo na Avenida Anchieta. E aquele fluxo na Avenida Anchieta, aquele barulho, aquela coisa avançando a madrugada toda, eu liguei, né, no 190, daí a polícia... Aí eu fui lá na Avenida Anchieta para ver quem que estava fazendo barulho, filmei, mandei inclusive para um 56 da Prefeitura, a filmagem que eu fiz lá, que eram os carros que estavam fazendo barulho e tudo. E aí eu parei ali na Polícia Militar, a polícia estava ali e tal. E eu parei para o PM e falei, melhor você acionar a Prefeitura. Escuta, mas vocês são as forças, né? Vocês são polícia militar, poxa vida, vocês têm o papel de chegar lá, a atribuição legal de chegar lá e falar para o cara baixar o som. Tem uma lei de perturbação do sossego, já são mais de 10 horas, já passou, era 1 hora da madrugada, isso estava acontecendo. Fui lá, cobrei do policial e ele transferiu o problema para a polícia. Não, liga para a guarda, porque a guarda... Falei, mas vocês estão aqui.
Vocês estão aqui, vocês não vão atender a ocorrência, eu estou aqui, estou falando com você, o negócio está acontecendo ali. Não, mas é melhor você ligar para a guarda, que a guarda tem mais pernas do que a gente, porque a gente tem um efetivo muito pouco e tal. Então esse jogo de empurra é muito ruim, né? Assim, da Polícia Militar. 2017 a gente criou esse São José Unida até com esse objetivo, né? De integrar mais as ações. Tanto que a gente teve algumas estratégias, alguns pontos específicos da cidade que a gente já tinha esse problema mapeado. A gente instalou placas antifluxo. Naquele horário, após as 22 horas, as pessoas não podem estacionar o veículo. E a gente começou a fazer um novo convênio, e fizemos um novo convênio com a Polícia Militar, dando atribuição de trânsito municipal também para a Polícia Militar. Então o veículo está estacionado em local não permitido e tem a perturbação de sossego constatada com o uso do veículo, com o som automotivo, o Código de Trânsito Brasileiro já prevê. Organizar evento automotivo com som em via pública já é passível de autuação. Então, e a autuação é de 3 a 5 mil reais. Então a gente foi sendo mais duro na penalização, foi onde nós fomos conseguindo reduzir. Inclusive, especialmente na região do Campos dos Alemães, que é uma região que praticamente todos os finais de semana tinham os famosos fluxos. Eu costumo dizer que é, para mim, a perturbação de sossego com aglomeração de pessoas em via pública. Até para não dar margem para ficar falando fluxo, né? E a gente conseguiu reduzir chegando antes. Então, naquela praça do Campos Alemães, tinha lá o problema de aglomerações de pessoas em via pública, a gente chega antes. Porque vai acontecer às 22, a gente chega às 21. Então, a gente toma conta do espaço antes e evita essa perturbação. Mas existe, sim, alguns casos. É importante ressaltar para a população, para fazer, sim, a denúncia, que a gente vai atender de imediato para evitar esse problema. Isso gera dados também, né? Gera dados, dados de localização. Gera informações também para a gente saber qual é a dinâmica, onde está o problema, onde não está, e a gente otimizar o nosso recurso para atender a população. Importante. Deixa eu só dar um toque aqui. Claro. Com relação à perturbação, eu tenho uns pontinhos meio crônicos já. Sim. Que, nossa, pessoas estão perdendo emprego, estão entrando com problema de perturbação mental, depressão por falta de dormir, depressão por problema econômico, que está advindo desse barulho da madrugada, entendeu? E muitas vezes é que você já falou, aí 190 vai para 153, 153 vai ficar uma terra de ninguém. E a população lá no sofrimento. Mas eu não quero só dar um toque sobre isso. Só que eu queria parabenizar a Defesa Civil, que é um trabalho que eu venho acompanhando há muitos anos, que eu sei que tem muita gente lá que veste a mesma camisa, os brigadistas também, e o Kiko, né? Kiko da Dutrafé, grande empresário, com grande responsabilidade ambiental. Sim, Kiko é um baita de um parceiro. Grandes projetos ambientais, e todos os projetos que ele é convidado, ele participa, não só no município, como no estado, tem... Belezinha, parabéns. E é um apoiador desse programa, que aliás foi o primeiro empresário que eu procurei aqui para ajudar, para patrocinar o programa aqui, foi o próprio Kiko mesmo, e o Kiko foi para o André, não precisava nem ter falado, porque assim, ele realmente é muito envolvido, muito engajado. O trabalho dele de reciclagem, o trabalho dele com responsabilidade social, com as participações que ele tem na área educacional do município. Sim. Nossa, impressionante como esse menino, com certeza. Ele, a família, são... Kiko, o Gabriel, a Rose, a família toda lá. Bom, gente, aproveitando, né, que nós estamos chegando ao final do programa, esse programa tem o apoio e o oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé, que presta serviço de gestão e reciclagem de resíduos industriais, com forte atuação nas empresas do Vale do Paraíba em todo o estado de São Paulo. Nas imagens, a gente pode observar uma das empresas do Grupo Dutrafé, a Dutra Shop, onde você pode encontrar uma série de produtos em metais, em madeira, em borracha, plástico, ou pode até adquirir um escritório pronto, com mesas, cadeiras, portas divisórias, motores e uma ampla variedade de produtos para ambientes profissionais e também residenciais. O Grupo Dutrafé desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também com resultados ambientais para toda a sua empresa. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos.
Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Queria agradecer mais uma vez a presença da vereadora Dulce Rita, que vai sair candidata a deputada estadual, Dulce. Estou sabendo aqui que você vai ser candidata. Já estou com o pé na estrada, vamos ver o que vai dar. Vai ser candidata a deputada estadual pelo PSDB, é isso? Pelo PSDB, of course, né? Fielzinho ali. É isso aí, essa é a Dulce. A Dulce já foi minha parceira também do Partido Verde. Partido Verde. Já teve lá, já foi verde com a gente. Queria agradecer imensamente aí ao secretário de Proteção do Cidadão, o Bruno Henrique dos Santos. Obrigado, Bruno. Te conheci hoje aqui no programa e realmente deixou uma boa impressão aí do trabalho que você tem feito lá na Secretaria. E queria agradecer ao meu amigo, o Dito, nosso coordenador da Defesa Civil aí, vai ser o eterno coordenador da Defesa Civil. O Dito entra, sai do Dito, tá lá na Defesa Civil tocando o barco. Faz com amor, né? É, ele faz com amor. Não, e o Dito é bastante competente no que ele faz certo, lá mudar também. pra quê, né? Sim, exatamente. O time que tá ganhando não se mexe, tá joia? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Mande um grande abraço ao prefeito Anderson lá por ter cedido os seus membros aí da prefeitura para vir participar do programa, e um grande abraço a todos os nossos amigos vereadores lá da Câmara de Vereadores de São José também, e um grande abraço no coração de todos que estão acompanhando o programa aí com a gente, tá bom? Até a próxima quinta-feira com o novo programa Planeta em Foco. Um abraço para todos vocês. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.